E a Tricord Easy, será que é boa mesmo? Por aqui nós vamos falar da Easy, a máquina em ABS da Tricord, contar um pouco sobre as especificações, utilização, impressões e fios que podem ser utilizados na confecção do tricotinho. Apesar de plástico, você pode ficar tranquilo ou tranquila que o ABS é um material bastante resistente. Para você que nunca teve contato, ele foi produzido aqui numa espessura bem segura e leve, né? A gente continua mantendo a mesma configuração da máquina, como o outro modelo, bastante famoso em metal, com o volante aqui inferior, um eixo central, que aqui no caso é produzido em filamento de impressora 3D, um espaço para suporte em mesa ou bancada de trabalho, aqui um apoio que a gente consegue prender esse suporte, também é de fácil manuseio, o tubo por onde passa o tricotinho, que é o nosso eixo central, continua com 1,25 centímetros de diâmetro e a distância entre as agulhas também se manteve em 2 centímetros. Ela foi fabricada nessas cores lindas, rosa, verde, amarelo, azul, vermelho e neutro, que apesar de um detalhe estético, fazem toda a diferença para animar o nosso ambiente de trabalho. Para mim, que já estava acostumada a trabalhar sempre com a máquina de metal, foi como sair sim um pouquinho da zona de conforto, porque ela tem as próprias recomendações e especificações de uso. Por exemplo, na de metal eu era acostumada a trabalhar muito com a linha aqui fora do furinho e segurando a tensão, era um outro modo de operar a máquina. Aqui é importante que a gente siga as orientações de uso do fabricante, porque isso pode sim interferir no nosso resultado final ou atrapalhar a nossa produção. Então a recomendação é que a gente sempre passe o fio aqui pelo buraquinho, não fique segurando o fio por fora, deixe ele descer naturalmente pela máquina e usando os fios indicados corretamente. Ela é bastante famosa aí pelas redes sociais e por quem já utiliza, por ser uma máquina voltada para a lã. Isso é verdade também, mas existem outras possibilidades. Eu fiz um teste com 8 fios diferentes, misturando linha, algodão e fio acrílico, né? Algumas composições diferentes de lã, que também entregaram ótimos resultados, aumentando aí as nossas possibilidades de trabalho e mostrando que a máquina tem sim uma versatilidade muito maior do que aquilo que a gente está acostumado. Eu sempre trabalhei com fio Ani duplo ou fio amigurumi e essa máquina aqui me mostrou possibilidades maiores de fios e de marcas diferentes que eu não conhecia, então é um pontinho a mais aí para a Tricord Easy. Ela também continua acompanhando os 2 pezinhos, com um ganchinho para você trabalhar aí de acordo com a espessura do seu fio ou da sua lã. A indicação é para o trabalho com fios ou lãs para agulhas de crochê de até 4 milímetros. Ela não trabalha com barbante, diferentemente da de metal, mas como eu disse, a gente tem outras possibilidades que foram testadas e aprovadas para a produção do nosso cordão em tricotinho. Na prática, o uso continua seguindo as orientações padrões. Para a gente começar, pode soltar aí um pouquinho do seu fio ou da sua lã. A gente passa pelo buraquinho e leva até o final do tubo para que ela saia da máquina. Feito isso, a gente dá um nozinho que vai suportar o nosso peso para ajudar o ponto a ser confeccionado. Feito isso, a gente segura o pezinho com uma das mãos e com a outra
vai encaixar os primeiros pontos na agulha, intercalando uma agulha sim e uma agulha não na primeira rodada. Para a segunda, o fio ou a lã podem passar por todas as agulhas. E feito isso, a gente já pode soltar o pezinho para que ele ajude o fio ou a lã a descer e a gente conseguir confeccionar o cordão. Como eu disse, a gente trabalha com o fio solto, porque isso interfere na confecção do nosso cordão e também evita de forçar as agulhas e prejudicar o funcionamento da nossa máquina. Ao conversar com o fabricante, a gente descobriu uma possibilidade a mais na Tricord Easy, que é a adaptação dos pezinhos. Você pode usar aí o que tiver em casa por um peso menor do que esse que vem. Então, por exemplo, esse pezinho tem 200 gramas cada. Se você quiser mudar aí a textura ou a espessura do seu cordão, você pode adaptar para um peso de 100 gramas. E tanto pode ser esse peso antigo da maquininha roxa, ou então um cadeado pequeno, um tubinho de tinta, ou qualquer pezinho que tenha 100 gramas. E o resultado final vai depender da escolha dos fios e também da utilização dos pesos. Essa diferença não é notada em qualquer tipo de fio ou de lã. Em alguns a gente consegue perceber que tem um fechamento e um encurtamento aí das tramas do nosso tricotinho, e em outros é quase imperceptível, então não faz diferença que você use o pezinho que vem com a máquina ou que você adapte para um pezinho menor. Alguns outros sim fazem a diferença. Então, se você perceber ou não gostar do seu cordão um pouquinho mais aberto, pode fazer essa adaptação aí, fica uma dica, para um pezinho mais curto e você vai ter o resultado excelente usando a sua Tricord Easy. Agora, para efeitos de comparação, eu vou mostrando aqui uma a uma para que vocês percebam a diferença e o resultado de cada um dos fios e lãs utilizados na Tricord. Nós temos a lã amiga da Círculo. Esse é o resultado na utilização com 2 pezinhos. Também temos o resultado do fio Balloon da Pinguim, que é uma mescla de algodão com fio acrílico. Temos aí o resultado de 1 pezinho e de meio pezinho. Vocês conseguem notar a diferença? Aí essa escolha vai depender aí do artesão ou do cliente, para qual você prefere, se mais abertinho ou mais fechadinho. Os dois resultados, na minha opinião, são muito bons. Temos também o resultado da lã Alita, que é 100% acrílica, com a utilização de somente 1 pezinho. Temos também da lã cetim da Cisne, que é um fio mesclado em 70% acrílico e 30% lã. Com 1 pezinho, o resultado é esse aqui. Com meio pezinho, ele tem um resultado mais fechadinho. Também fica a sua escolha. Outro resultado é da lã seda da Círculo. Um fio mescla também, 70% acrílico e 30% lã. Utilizamos somente 1 pezinho que vem com a máquina. Este outro é o fio Cotine da Pinguim, um fio 100% acrílico. Poderia ser considerado lã, mas ele é um pouquinho mais fino. O resultado dele também é com 1 pezinho que já acompanha a máquina. Temos também um comparativo da linha Amigurumi da Círculo, com 1 pezinho, com meio pezinho adaptado. Veja só como ficou. E por último, temos a linha Bela Arte da Pinguim,
um fio 100% algodão mercerizado e o resultado é com um pezinho. Essa é uma alternativa bastante interessante para o fio amigurumi da Círculo. Caso você não encontre na sua cidade, o resultado dele é bastante bom. Em geral, a minha impressão sobre a Easy Tricote foi bastante positiva. Eu tive um pouco de dificuldade no começo para me adaptar ao uso dela, porque justamente eu já estava muito acomodada na utilização da máquina em metal, e aí sair dessa zona de conforto sempre é um pouquinho mais chato. Mas agora eu consigo trabalhar super bem e eu fiquei animada em saber que tem muito mais possibilidades de fios com resultados muito bons nessa máquina. Se não fosse por essa tentativa e esse uso novo, eu jamais teria descoberto isso com a de metal, porque para mim estava muito confortável utilizar os fios que eu já utilizava. Então eu não iria querer testar novos fios para descobrir nada de diferente. E agora eu tive essa possibilidade e também posso compartilhar aqui com vocês. Para quem está procurando uma máquina com preço acessível e de boa qualidade, eu acredito que a Tricord Easy é uma boa opção, desde que você faça os seus testes e siga as recomendações do fabricante. A outra versão em metal que estava fora do mercado agora também voltou aos estoques, e agora você tem a Tricord de metal ou a Easy em plástico ABS, que apesar de plástico é bastante resistente. Munido de todas as informações, você pode tomar aí a sua melhor escolha. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.